Hoje em dia o ChatGPT ele faz praticamente tudo. Ele cria imagem, lê imagem, monta PDF, lê PDF, várias outras coisas. Mas se você está utilizando o ChatGPT para traduzir texto e tirar dúvida aleatória, eu vou te dizer, tu está perdendo cerca de 90% do potencial dele. Contextualizando, o ChatGPT não é só um Google turbinado. Ele é tipo um funcionário que trabalha 24 horas por dia, tá ali o tempo todo, a hora que você quer, e simplesmente ele não se cansa. Por exemplo, eu vou entrar aqui no ChatGPT, eu vou botar aí na tela para vocês verem. Eu vou colocar aqui, escreva um artigo falando dos novos processadores. Botei uma pergunta aqui bem vaga. Olha o que ele coloca aqui. Ó, aqui ele perguntou, porque eu não fui tão direto ao ponto. Ele não sabe o que eu tô querendo falar para ele. Aí colocar aqui, claro, confirma só uma coisa rapidinho para mandar algo bem certeiro. Você quer um artigo sobre quais novos processadores? Você quer um falando da Intel, da AMD, da Apple, Snapdragon? Porque eu não fui bem direto ao ponto. Aí aqui ele dá uma coisa em geral de cada um. Ó. Intel, AMD, Apple, Snapdragon. Aí ele fala aqui o que é melhor para jogo, para produtividade, custo-benefício. Então, assim, a gente fazendo pergunta bem generalista para ele, ele vai também mandar uma resposta bem generalista. Então, é assim que o pessoal faz as perguntas hoje em dia. Agora vejam quando eu coloco uma mensagem bem mais direta para ele. Eu coloquei aqui, escreva um artigo de 500 palavras com linguagem informal, falando da nova tecnologia revolucionária dos processadores voltado para jovens adultos. Vamos ver o que ele vai colocar aqui. Olha a diferença. Olha a diferença. Tipo, tá muito mais bem detalhado. Muito mais bem detalhado. Ele ainda colocou o resumo aqui, ó, que o resumo foi praticamente igual ao que ele colocou aqui em cima. Que a gente fez uma pergunta bem besta. Aqui, ó. Foi quase isso aqui, cara. Então, basicamente, isso aqui que ele fez foi um resumo, foi nem detalhado. A evolução dos processadores de 2025. O que está rolando e por que você deveria se importar. Está falando do Neurogene, motor de IA, está falando de todos os processadores, o que é que está acontecendo com todos eles relacionado a um tema específico. Desempenho, consumo. Falando aqui de jogo, GTA, Fortnite. Eu acho que isso aqui deu mais de 500 palavras, viu? Então, assim, vocês estão vendo aí como é que a gente fazendo uma simples mudança na pergunta, uma simples reformulação da pergunta, eu consigo fazer com que ele me dê muito mais informações, né? E muito mais bem aprimorado, vamos dizer assim, o resultado final. E até a linguagem que ele colocou aqui, né? Que eu falei para ele fazer com uma linguagem voltada para jovens adultos, que no caso seria a geração Z, né? Que está aí por volta de uns 20, 25 anos por aí. E ele tá, tá literalmente botando uma gíria aqui da geração Z mesmo. Agora eu vou falar para vocês as 5 formas certas de a gente utilizar melhor o ChatGPT. A primeira delas é a automatização de tarefas, como por exemplo, se você quiser fazer uma planilha, se você for programador, você pode mandar ele fazer um script. Se você quiser fazer relatórios, ele também faz. Como por exemplo, se eu colocar aqui, escreva um script em HTML que faça cadastro com e-mail e senha, sendo bem direto ao ponto. Olha o que ele vai me dar. Ele literalmente me deu o formulário do HTML. Aqui. Eu vou pegar esse código aqui e vou jogar ali no computador para vocês verem. Agora vamos testar o código, né? Vamos pegar aqui, ó, copy. Aí você vem, deixa já uma pasta aqui, teste, tá? Pra você colocar. E você vem aqui no VS Code, abre ele.
e vai aqui em Open Folder, item desktop, teste. Coloca aqui, você confia. Beleza, eu vou colocar aqui para ficar maior. Aqui eu vou colocar index.html, que é o padrão. E aqui a gente vai e cola. Aqui, ó, para você entender, tem um título, cadastro, que vai ficar em cima do site. Ele botou aqui o CSS primeiro. Botou aqui o corpo, a família, a cor de fundo, enfim. Ele já botou tudo aqui antes mesmo de colocar o próprio HTML. Aí aqui é que tá o HTML, que é que vai fazer aquele negócio lá do e-mail e assim. Aí aqui ele botou o Java, que é o script, que é para fazer o sistema de, se caso você tiver errado o e-mail ou a senha, ele fala, o e-mail e a senha tá errado. Vem aqui, Go Live, ele vai pedir para acessar a internet e já tá acessando já aqui, tá vendo? Já tá aqui já. Aí aqui é o seguinte, se caso eu escrever qualquer coisa aqui, cadastrar, ó, pelo menos inclua um arroba no endereço e-mail. Aí esse endereço e-mail aqui está faltando um arroba. Deixa eu botar um arroba aqui. Aí, ó, tá incompleto. Nisso aqui o ChatGPT faz tudo, cara. Ele literalmente mandou o código todinho para mim. E ele ainda diz o que o script faz. Ele cria uma interface simples, responsiva para o formulário de cadastro, faz uma validação de e-mail e senha com no mínimo 6 caracteres, exibe uma mensagem de sucesso ou erro direto da página e, claro, não envia para nenhum servidor, né? Porque a gente está aqui só com HTML. Então fica literalmente tudo no computador. Então é o seguinte, cara, é só fazer a pergunta certa para ele, que ele vai certeiro naquilo que você perguntou para ele. Não tem mistério. A segunda forma de você utilizar o ChatGPT é para criação de conteúdo. Como, por exemplo, esse vídeo, que foi 80% roteirizado pelo ChatGPT. Eu só fiz algumas alterações. Mas enfim, você pode utilizar para fazer roteiro de vídeo, você pode utilizar ele para fazer capa, que algumas capas dos meus vídeos estão sendo feitas por ele. Aqui eu vou pedir para o ChatGPT para ele fazer um roteiro de vídeo para mim. Aqui eu coloquei o seguinte: cria um roteiro de vídeo de 1 minuto sobre litografia, que seja chamativo no começo e termine bem humorado no final. Fazer tipo uma espécie de shorts pro YouTube. Vamos ver o que ele vai botar aqui. Ele já sabe que é para os shorts ou reels. Aqui ele já botou já o nome, né? Que a gente vai botar no vídeo. Como vai ser. Você sabia que a performance do seu PC pode depender do tamanho de um átomo? Aí já vai para outro já. Isso se chama litografia. O processo define o tamanho dos transistores dentro de um chip. Então, basicamente aqui, cara, ele fez um vídeo para você e você não teve o mínimo de esforço. Você só perguntou do jeito certo. Agora, é claro, a gente pode melhorar isso aqui. Pode fazer, sei lá, 3 vídeos em sequência. Eu vou até colocar aqui para ver se ele coloca. Vou ver aqui. Eu vou chutar o balde aqui agora. Vou pedir para ele fazer o seguinte. Faça um roteiro para 3 vídeos, cada um de 3 minutos. Um falando de como se prevenir do Alzheimer, um falando dos benefícios da natação e um falando de como ser melhor no xadrez. Aí eu coloquei aqui, me diz como eu posso encaixar esses 3 temas em um único vídeo. Vou botar aqui, de 10 minutos, com resumo. Vamos ver o que ele vai responder aqui. Fui bem... Chutei o balde mesmo aqui, velho. Boa, 3 temas fortes que dão conteúdo valioso, mais engajamento alto, se forem bem apresentados. Vamos ver aqui o que ele colocou. Aqui ia estar mandando já aquela introdução bem chamativa, né? Você tem medo de perder memória no futuro? Alzheimer ainda não tem cura, mas dá para você se proteger muito antes dos sintomas aparecerem. Seu cérebro pode ser desafiado, tocar um instrumento, aprender idioma, xadrez. Aqui ele já fez o quê? É que ele já juntou tudo. Tudo que eu pedi aqui, ó.
Eu falei aqui, faça um roteiro para 3 vídeos, cada um de 3 minutos. Eu falei de Alzheimer de um, mas não necessariamente eu pedi para ele fazer como ser melhor no xadrez. E aqui ele já incluiu já o xadrez. Cadê aqui, ó? Seu cérebro precisa de ser desafiado, ler, tocar instrumento, aprender idiomas e jogar xadrez. Então ele aqui já fez já linkou já uma coisa com a outra, sem eu pedir. Aí o segundo vídeo, abertura com energia, né? De novo, né? Que é para provavelmente as pessoas que vão fazer esse vídeo aqui de 3 minutos vai ser para o TikTok, para o Instagram ou até mesmo o YouTube. Já vai uma coisa bem impactante. Você quer um exercício completo com baixo impacto que ajuda o corpo inteiro e ainda alivia a mente? Natação é um esporte que seu corpo agradece. Então, cara, ele tá explicando tudinho aqui, cara. O do xadrez também. Então comece memorizando a abertura, aprenda a tática básica. Vamos ver aqui o que é que ele colocou aqui para juntar esses 3 temas num vídeo de 10 minutos. A estrutura. Quer viver bem, pensar rápido, envelhecer sem medo, então você precisa entender esses 3 hábitos que mudam o seu corpo, sua mente e seu futuro. Aí fala primeiro da natação, os benefícios físicos e mentais. Começar pelo corpo, que é a base do cérebro, beleza. Aí vai a segunda parte, que é xadrez. Agora que seu corpo tá cuidado, bora exercitar o cérebro de verdade. Caramba, velho. E o Alzheimer, e o melhor. Esses 2 hábitos não te deixam só mais forte, como te protege do Alzheimer. Cara, chega a arrepia, velho. O cara conseguiu, velho, fazer. Fechamento e humor leve. Resumo: mova o corpo, desafie a mente, cuide da memória. Ou seja, nade, jogue xadrez e durma bem. O Alzheimer vai ter que te procurar outro cérebro por aí. Cara, é aquela coisa, velho. Aqui ia estar. Eu acho que ia estar muito mais que explicado, mas eu tenho que dar prosseguimento. Se você colocar as perguntas bem feitas, ele consegue te dar assim, ó, aquilo que você quer na hora, cara. Não precisa. Você às vezes pergunta uma coisa assim, é muito besta querendo ou não. Por exemplo, assim, eu quero fazer um bolo de chocolate. Mas aquele bolo de chocolate, ele não sabe se você quer um bolo de chocolate com cobertura, se você quer um bolo de chocolate feito a manteiga, feito de óleo, ele não sabe. Então, você fazendo as perguntas certeiras e dando muito detalhe para ele, cara, isso aqui é uma mão na roda, ele vai te responder na lata, assim, praticamente, cara. E a terceira forma de você utilizar o ChatGPT é você pedindo para ele ser seu professor, uma espécie de estudo guiado. Eu vou mostrar aqui para vocês. Como, por exemplo, você pode utilizar desse jeito aqui. Seja meu professor de física. Eu quero que você me ensine termodinâmica de maneira simples e objetiva. Aqui eu coloquei poucas palavras, mas só que eu fui objetivo na pergunta. Então, vamos ver aqui o que é que ele vai nos responder. Aqui já salvou na memória. Fechou, bora nessa. A partir de agora você é seu professor de física e te ensinar a termodinâmica de forma simples. O que é termodinâmica? É a parte da física que estuda o calor, a temperatura, a energia e como tudo isso se transforma. Aí fala aqui os 4 pilares, né, da termodinâmica, a conservação de energia, a seta do tempo, fim da linha, e tudo, né, bem explicado aqui. Eu uso até fórmula, pra vocês terem ideia. Delta U igual a Q menos W. Aqui tem alguns conceitos essenciais, né, que para você saber utilizar a fórmula. Aí tá aqui dando alguns exemplos que utilizam essa lei da termodinâmica, que é a geladeira, motor de carro, o chá quente da xícara. Enfim, a gente pode simplesmente utilizar o ChatGPT para ser o nosso professor. Por exemplo, mesmo, eu sou uma pessoa que me considero autodidata, então isso aqui foi uma mão na roda para mim. Por quê? Tem muita coisa que a gente não encontra simplesmente perguntando para o Google na internet. Como, por exemplo, eu queria saber se esse monitor aqui, ele tinha aquela proteção de luz azul. Eu coloquei o modelo na internet, mas só que não foi bem claro para mim. Tinha mais fóruns falando, essas coisas. Aí quando eu botei o modelo desse monitor para o ChatGPT, ele me falou na hora que tinha alguns aparatos dentro do monitor
que ele conseguia diminuir a emissão de luz azul, mas só que não era uma tecnologia para diminuir a luz azul. Então, o ChatGPT, ele ajuda, né, você a entender melhor as coisas se você perguntar da maneira certa. E a quinta e última forma de você utilizar o ChatGPT, mas não se limite a essas 5 coisas que eu estou falando aqui, é o seguinte: eu sei que muita gente vai se identificar por causa disso que eu coloquei nesse item aqui, ó. Crie uma rotina de estudos para mim com base no método Pomodoro, para quem trabalha CLT. Vamos ver o que ele vai colocar, cara. Fechou, vou te mandar uma rotina de estudo com o método Pomodoro, pensado para quem trabalha CLT. Ó, aqui já sabe, ó. Provavelmente das 8 às 7 ou das 9 às 18, considerando o cansaço do dia e focando em produtividade realista e sustentável. Vamos ver o que ele vai mostrar aqui pra gente. Um Pomodoro é igual a 25 minutos de foco, com intervalo curto de 5 minutos e a cada 4 Pomodoros uma pausa maior. Rotina de estudos, semana CLT, de segunda a sexta. Aí ele está mostrando aqui de manhã, você pode fazer antes do trabalho, que aquele que seja difícil, né? 6h30, acordar, rotina pessoal rápida, Pomodoro leve, estudo leve. Noite, é quando o cara já tá tudo acabado já. Janta, banho, descanso mental. Aí aqui foi 3 Pomodoros de 25 minutos, multiplicado por 3. O primeiro Pomodoro colocou aprendizado novo, aí fez até uma rotina aqui para o sábado e domingo. Nos finais de semana você pode usar blocos maiores, tipo bloco 1, das 9 às 10h30, com 3 Pomodoros, e o bloco 2, da tarde, das 2 às 3h30, no caso 3 Pomodoros. Aí tem aqui as dicas bônus que ele colocou, né? Você utilizar aplicativo, bloco temático, evitar estudar com fome ou cansado demais. Enfim, aí aqui, ó, o que eu acho bom é isso, cara. Aqui ele deu literalmente uma tabela aqui pra gente sempre seguir a ordem e não perder o foco, cara. Para criar como fosse uma rotina. Exemplo de distribuição de temas, caso esteja estudando algo como Java, psicologia e termodinâmica. É porque aqui também já foi influenciado pelas coisas que eu coloco para ele. Como eu acho que vocês sabem, ele aprende do jeito que você é. Aí aqui eu fico perguntando coisa de Java, psicologia, essas coisas. Aí ele ainda pergunta aqui se você quer que ele monte um PDF ou uma planilha para você acompanhar melhor. Ou adaptar para um tema específico, tipo Java, Enem, Psicologia. É só pedir, cara. Vocês estão com a faca e o queijo na mão, cara, literalmente. Para quem ficou até aqui, eu vou dar algumas dicas bônus para você utilizar melhor o ChatGPT. Eu coloquei alguns tópicos para vocês anotarem aí, que isso é muito importante. Bom, o primeiro dele é você utilizar os prompts detalhados, tá? Que é aquela partezinha onde a gente pergunta as coisas para ele. Quanto mais detalhes você colocar naquele prompt, mais ele vai ser certeiro nas respostas. Quem é você, o que você quer, o contexto daquela informação que você está procurando saber. Teste várias versões do prompt, tá? Que isso aí é um refinamento daquilo que você fez. Por exemplo, você pode simplesmente se aprofundar em um assunto específico, pedindo para ele simplesmente falar assim, resume isso aí para mim, melhore isso para mim. Terceiro, combine com ferramentas externas, se caso você use o Notion, o Canva, ou o VS Code, se você for programador, e até para fazer planilha. Quarto, salve os prompts num bom repositório pessoal. Aquela coisa, se você está com dúvida e você quer sanar aquelas dúvidas, o melhor que você tem que fazer é você colocar uma lista de prompts que você quer pôr no ChatGPT para você chegar no objetivo da forma mais detalhada possível. Quinto, use o modo persona do ChatGPT. Aqui ele está dizendo que é como se fosse assim, finja assim meu professor, que é o que a gente fez. Me responda como um profissional experiente, entre outras coisas. É muito bom vocês saberem que eu deixei isso no final para vocês terem noção de algumas coisas, como por exemplo, o ChatGPT é uma inteligência artificial. Por ser na internet, a gente tem que ter alguns cuidados a mais. Por exemplo, CPF, onde você mora. Não é muito bom a gente ficar falando dados pessoais, porque a gente não sabe para onde esses dados vão ser levados, se vai ter coleta de dados ou não. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Se ficou com alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou tentar responder vocês. Peço a inscrição no like de vocês, porque vai vir muita coisa boa aí pra frente, tá?
Tem muito vídeo a caminho de tecnologia. Tô correndo para trazer o máximo de vídeo para vocês. E é isso. Um forte abraço e tchau.